E aí, pessoal, vou falar para vocês aqui sobre teoria cinética dos gases, tá? Estudando gases, tá? Pessoal, os gases ideais, tá? A gente não existe gás ideal, tá bom? O que existe é gás real. As moléculas de um gás real, eles se aproximam do comportamento de um gás ideal quando nós temos a condição aqui de altas temperaturas e baixas pressões, tá? Em altas temperaturas, as moléculas de gás vão estar bem agitadas, e baixa pressão está longe uma molécula da outra, então não interage muito, né, uma molécula com a outra. Aí nessa situação, um gás real se aproxima do comportamento de um gás ideal, tá bom? No gás ideal, né, o choque entre as moléculas aqui, ó, praticamente não perde energia. A gente chama isso aí de choque elástico, tá bom? E a única interação entre essas partículas, entre essas moléculas, ocorre em eventuais colisões, né? Porque as moléculas estão muito afastadas uma da outra, porque é baixa pressão. E está se movendo muito por causa da alta temperatura, tá? E nessa condição aqui de gás ideal, né? Nessas condições de alta temperatura e baixa pressão, vai valer as equações que a gente vai passar para vocês, tá bom? E cada moléculazinha é muito pequenininha também e o volume delas é desprezível, né? Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre a lei dos gases ideais, né? Quais são as variáveis de um gás ideal, né? São pressão, volume e temperatura. São as variáveis de um gás ideal, né? E nós temos aqui a equação geral dos gases, ó. P1, V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então essa equação aqui é chamada de equação geral dos gases ideais, tá bom? Só que às vezes a gente isola uma variável aqui e trabalha só com as outras duas. Então, quando eu isolar a temperatura, ou seja, quando a temperatura não mudar na transformação gasosa, eu tenho uma transformação chamada de isotérmica. A palavra is quer dizer igual a temperatura, não muda a temperatura. Se não muda a temperatura, o que sobra na equação aqui, ó? P1V1, P2V2. Então, P1V1, P2V2, tá bom? Transformação isotérmica, ok? Se não mudar a pressão, você isola a pressão. Se não mudar a pressão, ela é constante. Aí a transformação será chamada de isobárica. Iso quer dizer igual, bárica pressão. Então, isolou a pressão aqui, ó. O que sobrou na equação? V1T1, V2T2. Essa transformação ela é isobárica. Se não mudar o volume, eu tenho uma transformação isocórica ou isovolumétrica, ok? Então a transformação isocórica é isovolumétrica. Isolou o volume, volume constante. Então cortou o volume, o que sobrou na equação aqui, ó? P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Então você tem uma transformação isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, e isovolumétrica, volume constante. É isso aí, pessoal. São as três transformações gasosas, tá? Nós temos a equação geral e a equação para cada transformação. Lembrando, se for isotérmica, corta a temperatura. Se for isobárica, corta a pressão. Se for isovolumétrica, corta o volume. Bom, pessoal, cada um aqui, né? Transformação isotérmica, também chamada de lei de Boyle, tá? Isotérmica não muda a temperatura. Nós temos o gráfico aqui, ó, de pressão e volume. Não tem a letra T aqui, porque o T é a temperatura, ele é constante. Olha o que acontece aqui, ó. Se eu dobrar o volume, o que acontece com a pressão? A pressão diminui a metade, tá? Dobrou o volume, pressão cai a metade, tá bom? Se você dobra a pressão, o volume diminui a metade. Então é inversamente proporcional. Essa curva aqui é uma hipérbole, é curva de uma isoterma, tá? Detalhe, enquanto o ponto estiver em cima dessa curvazinha aqui, a temperatura não estará mudando, tá? Agora, se mudar de uma linha para outra, significa que a temperatura está mudando. Aí é outra isoterma, tá bom? Detalhe, quanto mais afastado tiver essa curvazinha aqui, ó, maior é a temperatura, porque é outra isoterma. Então a temperatura de A é maior que de B e de B é maior que de C. Ou seja, é outra isoterma. Vou repetir de novo, ó. Enquanto estiver em cima da mesma linha, é a mesma temperatura, tá? Se mudar de linha, é outra temperatura. Quando afastar a linha aqui, significa que a temperatura está aumentando. Gente, temperatura sempre em Kelvin, não esqueçam disso. Transformação isobárica, a pressão não muda lá, ó, não tem a letra P aqui, não tem a letra P no gráfico. É só volume e temperatura. E o gráfico agora dá uma linha reta, tá? O que significa isso?
Se eu dobrar a temperatura, o volume dobra, tá bom? Se eu reduzir a temperatura à metade, o volume é reduzido também à metade, na mesma proporção, por isso que dá uma linha reta, tá bom? Transformação isobárica, então aqui a pressão não está mudando. O que está mudando é a temperatura e o volume, tá bom? Tá aqui a equaçãozinha que eu já comentei com vocês. Olha esse gráfico interessante aqui, ó. O que que não está mudando aqui, ó? Não está mudando a pressão, então é isobárica, tá ok? Bora pro próximo. Transformação isocórica, também chamada de lei de Charles ou Gay-Lussac, tá bom? Nesse caso, a isocórica é isovolumétrica, o volume não muda. Qual a letra que está faltando no gráfico aqui, ó? O V de volume, porque o volume é constante. O que quer dizer isso aqui, ó? Se dobrar a temperatura, dobra a pressão. Se reduzir a temperatura à metade, a pressão cai à metade. Então o gráfico dá uma linha reta, tá bom? Detalhe, aqui nós temos a situação do volume, né? Então aqui, ó, não tem o volume na equação, né? Cortou, porque o volume é constante. E também não tem no gráfico aqui, ó. Pressão e temperatura é uma transformação isovolumétrica. E já está aqui a equação que eu já passei para vocês. Bom, os três gráficos aqui, tá? Gráfico de pressão e volume. Deu uma curva, significa o quê? Transformação isotérmica, não mudou a temperatura, tá? Não tem a letra V aqui. Perdão, não tem a letra T aqui, né? Então não mudou a temperatura isotérmica. Gráfico de volume e temperatura da linha reta. Então faltou o que aqui? O P de pressão, né? Então nesse caso aqui é a transformação isobárica, né? Pressão constante, né? Também chamada de lei de Gay-Lussac. E se for pressão e temperatura, tá faltando letra V, é isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, tá bom? Então tá aí os três gráficos para vocês darem uma olhadinha. Tá aqui as equaçõezinhas, tá? Isobárica, isocórica e isotérmica. Cada um tem uma equaçãozinha. Todas elas se originaram da equação geral dos gases, tá bom? Isobárica não muda a pressão, isocórica não muda o volume, isotérmica não muda a temperatura e os nomezinhos aqui de cada transformação. Bom, condições normais de temperatura e pressão, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Quando falar que está na CNTP, significa o quê? Que a pressão é de 1 atmosfera e a temperatura é 273 Kelvin, tá? Nessa situação aqui, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Isso é chamado de volume molar, tá ok, pessoal? Então, isso aqui é as condições normais de temperatura e pressão. Então, tá aí o nosso estudo dos gases, tá? Volume molar, 1 mol de qualquer gás a 1 atm e 273 Kelvin, ocupa qual volume? 22,4 litros, tá bom? Lembrando que 1 atm é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio. E 273 Kelvin é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Mas você sempre vai usar em Kelvin, tá bom? É isso, pessoal.